Olá, eu sou Yara Luísa Chamunadawa e venho aqui, através desse vídeo, contar a breve história da Ordem das Dalias nesse planeta. Quando eu iniciei o meu acompanhamento individual, no meu processo de ascensão, logo nos primeiros meses, foi solicitado que eu iniciasse uma pesquisa sobre a Ordem das Dalias, que é a maior ordem cósmica que existe e que representa o feminino em todo o cosmos. A Ordem das Dalias é uma ordem que tem sob o seu guarda-chuva as demais ordens que coordenam as mais diversas manifestações em todo o cosmos. E é chefiada nada mais, nada menos por Mãe Maria. E quando eu fui contactada e foi solicitado que eu iniciasse um trabalho a serviço da ordem para o estabelecimento, o ancoramento das suas energias aqui no planeta Terra, foi um trabalho que eu iniciei recebendo insights, downloads, realizando algumas visitas, algumas viagens e visitas a alguns lugares para que eu recebesse essas informações necessárias para poder iniciar o meu trabalho. E assim, eu comecei esse trabalho solitariamente. Aos poucos, outras pessoas, outros membros que estavam próximos a mim, também começaram a receber informações sobre essa mesma pesquisa que eu já havia iniciado. E num processo ali de mente única, nós nos alinhamos, nos sincronizamos e começamos a trocar informações. Até que então a gente criou um grupo de pesquisa, que a gente denominou de Grupo de Pesquisa da Ordem das Dalias, para poder afunilar essas informações, e analisar e criar uma síntese que foi transformada em vídeos, e num primeiro capítulo de um livro, que seria o livro da Ordem das Dalias. Essas informações que foram chegando para a gente, elas estavam muito relacionadas à história planetária, do planeta Terra, desde tempos imemoriáveis, como os tempos de Lemúria, Atlântida, e até um pouco antes disso. E na nossa linha de pesquisa, então, a gente começou analisando a própria origem de todo o cosmos através do grande útero, também conhecido como liana, em que o feminino é a polaridade, a energia criadora e manifestadora de tudo que há. E a gente chegaria, a gente decorreria ali durante, contando toda a história do planeta, passando por alguns assuntos até desconhecidos por muitas pessoas, trazendo algumas revelações,
Mas o que aconteceu, né, durante o trabalho é que, a princípio, foi um trabalho bastante sincrônico, né, de informações, e que a gente conseguiu produzir realmente um material muito rico de informações bastante relevantes, mas após a entrega dessa primeira parte, que foram 2 vídeos e um capítulo, né, de um livro, alguns membros integrantes do grupo de pesquisa, eles começaram a entrar num processo de desacordo, né, da forma como a pesquisa estava sendo conduzida, e num processo individual, né, de dualidade, né, começaram a questionar se a forma como estava sendo feita a pesquisa era realmente a forma correta, porque estavam muito apegados, né, ao conceito de certo e errado, ao conceito de bom e ruim, de bem e de mal, de luz e de trevas, né, ou de sombras, e que tudo isso são coisas que deveriam ser combatidas, quando na realidade, no próprio processo da pesquisa, estava ficando muito claro para quem tivesse com a percepção aberta, que nada disso existe, né? Não existe a luz combatendo a sombra. Existe uma unidade, né? Uma unicidade que deve ser integrada dentro da manifestação, para que ela aconteça de uma forma harmônica dentro da dança do cosmos. E esse era o propósito da própria Ordem das Dalias, né? Porque a todo momento Mãe Maria, como a nossa chefe, né? Como eu gosto de dizer, ela ia nos conduzindo para mostrar exatamente isso, que não existe, que é justamente essa ideia de bem e mal, de luz e sombra, que reforça, né, que causou toda a dualidade que existe no planeta e continua reforçando essa dualidade de forma a gerar todos os conflitos que a gente conhece, tanto a nível individual, né, no micro ali, dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, né, dentro dos nossos relacionamentos, como a nível macro, né, como países contra países, né, em guerras infundadas e sem propósitos reais, né, apenas ilusórios, em que existe uma disputa de poder ilusória, porque não existe o poder, né, a ser disputado. E esse era, né, o grande propósito da Ordem das Dalias e toda essa pesquisa que nós iniciamos e chegamos a concluir uma pequena parte. E nesse processo de dualidade de alguns integrantes, né, de dentro do grupo de pesquisa, houve dentro do micro, que era o grupo, essa disputa de poder, essa disputa dual, né, de poder, numa tentativa de
ou de desfazer o grupo ou de conduzir o grupo de uma forma muito dual. Infelizmente, isso causou uma fissura, né? uma rachadura dentro do grupo, onde esses membros que tentaram essa tomada de poder ilusória não permaneceram no grupo, né? Escolheram por vontade própria se retirarem. Os demais integrantes do grupo aceitaram e honraram a decisão, né, desses que escolheram sair. Continuaram à disposição, né, da Ordem das Dalias para continuar ou não a pesquisa, conforme novas orientações que nós receberíamos. Porém, essa situação, né, esse fato que aconteceu, ele talvez aos olhos humanos fosse uma coisa muito insignificante e pequena. Na realidade, aos olhos da Ordem das Dalias, de Mãe Maria e de vários seres e mestres, né, multidimensionais, isso causou um grande rebuliço a nível cósmico. Porque isso afetou simplesmente os planos da Ordem de se ancorar no planeta Terra, de ancorar o feminino, né, a energia criadora feminina fisicalizada no planeta Terra. E como tudo no universo, né, está tudo sempre bem, né, o que acontece é que há com esse fato houveram mudanças de planos, vamos dizer assim. A energia, ela se plasma, ela se adapta, né, e ela segue o seu caminho. Só que há consequências, né, a serem assumidas em relação ao que aconteceu. Então, desde o dia, né, em que houve uma reunião, onde houve essa tentativa de tomada de poder e a rachadura do grupo, então os seres, os mestres, né, seres multidimensionais, a Ordem das Dalias e Mãe Maria, eles estavam reunidos, fazendo diversas reuniões para tomarem as decisões de como seriam conduzidos os próximos passos, uma vez que, tendo esses membros como representantes da humanidade, foi entendido cosmicamente que o planeta Terra não está preparado e rejeitou a energia sagrada feminina e a fisicalização da Ordem das Dalias no planeta Terra. E após várias reuniões, da qual uma delas eu participei, né, e fui inquirida de todo o trabalho que aconteceu durante esses últimos meses, eu percebi muito claramente a energia de tensão que tinha, né, nessa reunião e entre esses seres, em relação a qual decisão tomar, né, em relação tanto a esses integrantes quanto ao sistema planetário terrestre. E nessa reunião estavam presentes
alguns seres que eu vou citar o nome aqui. Mestre Carailton, do 5º raio divino, Mestra Magdala, do 4º raio divino, Mestre Carailton, inspecionador cósmico, Mestra Magdala, instindola particular, Mestre Krasgib, do 3º raio divino, um aportador cósmico, Mestre Godolo, do 2º raio divino, um comunicador interdimensional. Podemos dizer que ele é um tradutor, né? Mestre Conrali, do 1º raio divino, secretário do escritório do Manu. 2 contuentes, Mestre Abras e Mestre Casgar, que atuam do 13º ao 27º raio. E o Conselho dos 13, que é um conselho formado por 13.000 mestres, né, que estavam analisando a situação para chegarem a uma decisão. E após, então, algumas horas de reunião, e com depoimentos como de Mãe Maria, por exemplo, que esteve também presente nessa reunião, ficou decidido que um grupo, né, paralelo ao nosso, que atua com energias duais, sofrerá sanções, né? O grupo, quando eu digo grupo, entenda-se as pessoas integrantes desse grupo, justamente por reforçar essa energia dual. Então, vai receber a sanção. Os integrantes do grupo também receberão sanções, e que eu vou repassar para vocês daqui a pouco, e que o grupo da ordem, o grupo de pesquisa da Ordem das Dalias será desfeito, né, porque não haverá mais a continuidade da pesquisa, porque a Ordem das Dalias tomou a decisão de se retirar do planeta Terra. Então, nesse exato momento, ela já está em processo de retirada, né, da sua energia e de seus membros, porque também Mãe Maria, que iria encarnar a sua energia excelsa no planeta em 144 tefelins, que são os avatares, né, os chamados avatares de Mãe Maria, ela não vai mais seguir com esse plano, né, com esse processo de encarnação nesses 144 tefelins. Ela decidiu que vai fazer essa encarnação no planeta Vênus, né, onde 180.000 venusianos se dispuseram a ser, né, um desses 144 tefelins. Ou seja, ela vai fazer a escolha dela dentre esses que se candidataram, para que ela possa encarnar a sua energia no planeta Vênus, uma vez que o planeta Terra foi considerado um planeta que recusou a encarnação de Mãe Maria e o ancoramento da energia sagrada feminina de Liana através da Ordem das Dalias. É uma notícia triste, né, que eu venho dar para vocês. Eu me sinto muito triste, até por ter
iniciado esse trabalho e conduzido durante todo o processo até aqui, né? E eu fui escolhida para comunicar isso para vocês justamente por ter sido escolhida para iniciar e conduzir, então eu fui escolhida também para encerrar. Mas é o que é, né? E em relação à decisão tomada, né? Sobre os tefelins de Mãe Maria, que nós chegamos a conhecer, né? Eu vou ler um emíssono que própria Mãe Maria nos passou, tomando a decisão do que vai acontecer com cada um deles. Então, em 22 de dezembro de 2021, em anos terrestres, o assunto é dissolução de tefelins referenciais. Eu, Maria, mestra da justiça, Marsaela, por codinome de minha natureza superior, decreto o exílio de meu primeiro tefelim por desencarne para o planeta exílio de Algoron, na duna estelar de Escalíbrio, onde será julgado pela tutela dragonar e pelos sacerdotes da deusa Aquissá-Noé, a chocadora de ovos. Seu exílio durará 20 anos para desintegração no Sol solar de Aquibérios, com reset total de minha energia personificada. Ainda em decreto, encaminho meu segundo tefelim para desencarne imediato dentro da fila de espera de saídas planetárias e desintegração no Sol locástico de Amogal. Meu terceiro tefelim referencial seguirá para desencarne em embargo até a primeira oportunidade. Encubamento, seguido de incubamento e sono lenial nas câmaras esféricas da ordem e reset consciencial completo no fogo de Caios Abos. Por último, nessa data, né, até então, não havia sido definido se Mãe Maria ainda encarnaria no planeta Terra ou não, né? Somente depois já foi definido que não, mas no momento aqui ela falou, né? Por último, minha co-encarnação em 144 corpos conchas será paralisada até que o obelisco da Dália Alnegra esteja construído em pleno funcionamento, sem mais, e em fé e reciprocidade pela luz, Maria. Em relação a esse obelisco, ele será construído, né? Os planos de construção desse obelisco, eles permanecem, porém, ele será um marco no planeta Terra, que ficará registrado como o planeta que não aceitou Liana, né, em Liana encarnada. É um obelisco, né, é um marco que eu mesma estou à frente de viabilizar e proporcionar a execução desse marco. Além da questão, um outro plano, né? Além dessa questão toda que eu já contei para vocês, um outro aspecto que fazia parte dos planos da Ordem das Dalias para o planeta seria o resgate da semente crística, né? Que foi trazida por Mestre Sananda e Mestra Nada, através de sua descendência ao planeta, seria reestabelecido
também no planeta Terra. E Mãe Maria já havia nos comunicado, né, quem era o descendente dessa semente crística, e a gente estava também num processo de preparação, né, para que essa semente então pudesse ser despertada, estabelecida e ancorada. Porém, a pessoa que estava responsável, né, por essa semente, né, não quis seguir com os planos, né, da ordem, escolheu, por vontade própria também, seguir outro caminho, e por consequência essa decisão, essa escolha causou, né, também grandes mudanças cósmicas, né, grandes rebuliços e mudanças cósmicas. E, como eu falei no começo, toda escolha, né, do micro, apesar de aparentemente pequena, ela tem o seu reflexo no macro. E essas decisões, elas também trouxeram consequências para esses, tanto para a pessoa que é responsável pela semente, quanto para a própria semente. Então foi decidido, né, pelo conselho, o desencarne, né, dessas duas almas, para que a semente crística então possa vir em uma nova encarnação, com a chance de ser estabelecida, despertada, estabelecida e ancorada no planeta Terra. É com muito pesar que eu trago todas essas notícias, porém eu sempre estive e sempre estarei, né, enquanto encarnada e mesmo desencarnada, à disposição da Ordem das Dalias. Então, com todo respeito e com muita honra que eu comunico para vocês tudo isso, e que, apesar das notícias não serem muito agradáveis, o nosso processo individual de ascensão e iluminação, eles permanecem, continuam e devem seguir conforme a nossa escolha. Lembrando, né, que todos os dias a gente acorda e pode escolher ou seguir a mente e a narrativa humana, ou seguir os nossos planos de alma. A escolha é sempre nossa, mas as consequências, elas podem ser a nível cósmico. Não esqueçamos jamais disso, jamais. E que isso fique como reflexão, né, tudo isso que eu contei para vocês e que aconteceu, fique como uma profunda reflexão daquilo que nós fazemos e escolhemos para nós, para o planeta e para todo o cosmos. Muito obrigada. Viu Omni Hom. Só uma última coisa que eu havia esquecido de falar, que ainda está em aberto, né, sendo julgado pelo Conselho dos 13, e talvez seja levado para o Conselho dos 26, se o planeta Terra ainda permanece como um planeta sagrado. Atualmente o planeta Terra é considerado um planeta sagrado, e por causa disso ele tem uma proteção especial que impede catástrofes, por exemplo, cósmicas de acontecer, né? E aí ainda está sob
julgamento, né, sob análise, né, e julgamento se o planeta permanece como um planeta sagrado ou não. Então, após a definição, né, sobre esse assunto, essa questão, então será informado para todos vocês a decisão final desses conselhos. Muito obrigada.